Olá, essa é a aula de gramática do assunto linguagens formais e o objetivo dessa aula é facilitar o entendimento da gramática e o foco não é no rigor teórico, o foco é no entendimento. Sabendo disso, vamos começar. Antes de falar de gramática, eu tenho que explicar o que é linguagem. Vocês já podem saber, mas eu preciso ter certeza que vocês entendem o que é isso aqui. E, em termos simples, a linguagem é um conjunto de palavras ou um conjunto de cadeias de símbolos. E ela pode ser representada de algumas maneiras, sendo três principais maneiras de representar. Essa maneira de representar aqui, você lista cada cadeia de símbolos que vai estar dentro dessa linguagem, que vai compor essa linguagem. Só que o problema dessa representação é que ela é manual, ou seja, você tem que listar todos os elementos que fazem parte dessa linguagem. Se a linguagem possui muitos elementos, esse processo vai se tornar mais demorado e vai exigir mais espaço. E, além disso, essa representação aqui só funciona para linguagens finitas. Não tem como eu representar linguagens infinitas. E tem outra representação que ela é feita através da definição de uma gramática, que é o que eu vou explicar nessa aula. E o que é uma gramática? A gramática ela possui alguma coleção de leis de formação, além de outras coisas, que vão auxiliar, vão definir quais palavras vão estar em uma linguagem específica. Dependendo da gramática, eu vou poder ter uma linguagem com elementos, com palavras diferentes. Vai ser a cargo da gramática definir quais serão esses elementos. E como é que funciona a gramática? A gramática é definida como uma estrutura, uma quádrupla, que são 4 elementos ordenados, a ordem é que importa. E o primeiro elemento é o vocabulário, V de vocabulário não terminal, que é um vocabulário, são um conjunto. O vocabulário é um conjunto de símbolos, que vão ajudar nas leis de formação dessa gramática, só que eles não vão estar nas palavras da linguagem em si, vão só auxiliar nas leis de formação. Nós temos o vocabulário terminal, que esses símbolos que estão nesse vocabulário vão integrar as palavras da linguagem. E temos aqui o P, que são as leis de formação ou regras de produção, que vão definir quais palavras vão estar e quais palavras não vão estar nessa linguagem. E, por fim, nós temos o S, que é o elemento inicial de onde partimos todas as nossas derivações. E eu vou explicar o que é derivação. Nós temos aqui, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Nós temos aqui um exemplo que eu vou utilizar para ilustrar melhor, que é: considere que o alfabeto consiste em A e B, que o símbolo inicial é S e que temos as seguintes regras de produção. O alfabeto consiste, o que é que ele quer dizer aqui? Que as palavras da linguagem vão ter esses símbolos aqui. Ou seja, esse aqui é o vocabulário terminal. O símbolo inicial é S. Esse é o símbolo inicial, como o nome já diz, e as regras de produção, como vimos anteriormente. Certo? E para mim achar uma palavra que compõe essa linguagem, que está dentro dessa linguagem, eu tenho que seguir um processo chamado derivação. Como é que funciona? A derivação, eu parto do símbolo inicial, que é o S. Deixa eu mudar aqui a cor da letra. O símbolo inicial, o S, eu parto dele, e com ele eu vou utilizar essas regras de produção para mim conseguir chegar nas palavras que vão realmente compor essa linguagem. E como é que se utiliza essas regras de produção? Aqui é como se fosse o Ctrl+H, o substituir de um editor de texto. Você pega um símbolo específico, aqui no caso é o S, e no momento que ele ocorrer, nos casos em que ele ocorrer, você pode substituir por uma cadeia de símbolos ou outro símbolo unitário.
E aqui tem uma cadeia de símbolos, ou seja, eu posso pegar o S que eu tenho aqui e eu transformo ele em ASB. Só que ASB não é uma palavra da linguagem. Por quê? Porque quando você utiliza a gramática, você sabe que parou, ou seja, você sabe que chegou numa palavra quando você não tem mais nenhum símbolo inicial e nenhum vocabulário não terminal. Por isso o nome. Vocabulário não terminal que não vai estar no fim, não vai estar na palavra final. Ou seja, aqui nós ainda temos o S, que é o símbolo inicial. Então, isso aqui não configura uma palavra da linguagem. Nós temos que substituir de novo. Agora, usando a regra de produção 2, eu vou pegar esse S aqui e vou substituir por BA, que vai ficar A, BA, B. Então, dessa forma, depois que eu pego e substituo o S pelo BA, e depois disso, eu fico com ABAB. E ABAB, ele só tem os elementos do alfabeto, o vocabulário terminal. Ou seja, essa é uma palavra válida. Nós podíamos ter também substituir o S por BA. Ou seja, eu tenho o S no começo e já substituo para BA. Eu só utilizo uma regra de produção e já chego no fim. Ou eu posso utilizar a regra 1, transformo o S em ASB, utilizo a regra 1 de novo, fica ASB, B, e depois, utilizando a segunda regra, fica AAA, BA, BB. Ou seja, você vai utilizando as regras de formação e vai chegando nas palavras dessa linguagem. Você pode, depois de ter essas palavras, ter algumas palavras, você pode notar padrões, certo? Essa aqui é a palavra que eu cheguei com utilizando menos regras de produção, e essa aqui foi a que eu cheguei utilizando a maior quantidade de regras de produção, que foram 3 vezes que eu utilizei. Então, eu posso analisar o padrão. Começa com BA, depois fica ABAB e depois fica AABABB. Aqui eu noto que o BA ele sempre teve em todos os casos, e aqui não tinha nada dos lados. Aqui tem um A de um lado e um B do lado, e aqui tem AA do lado do BA e tem um BB. Ou seja, o que é que eu noto? Eu posso dizer que essa linguagem, utilizando essa gramática que foi definida aqui, ela vai ser um A elevado a um N, BA, um A elevado a N BA, com vezes um B elevado a N. Dessa forma. E o que que significa? Quando eu coloco A elevado a N, B elevado a N, eu quero dizer o quê? Que esse A ele pode ocorrer. Eu esqueci só de definir o que é o N, né? O N vai ser um inteiro maior ou igual a zero. Um natural. E com isso eu posso ter 0, 0A e 0B, 1A e 1B, 2A e 2B e assim vai. Aqui, se você ficar aplicando a regra de produção 1, você pode aplicar essa regra aqui infinitas vezes, o quanto você quiser aqui. Essa linguagem aqui ela é infinita, certo? Então é assim que a gente nota os padrões e consegue representar a linguagem de outra forma aqui. Uma outra forma de representar a linguagem. Vamos passar aqui para outro exemplo. Seria: considere a gramática G, em que vocabulário não terminal é SB, vocabulário terminal é ABC, e o símbolo inicial é S, e P consiste nas seguintes leis de formação. E tá aqui as leis de formação. Então, vamos começar a nossa derivação. O símbolo inicial é S. A gente tem que o vocabulário terminal, que é o que a gente quer terminar, só pode ter, as palavras só podem ter no final A, o símbolo A, B e o C. E aqui são os símbolos que vão auxiliar nisso. Então, se você notar, se a gente aplicar a regra de produção 2, a gente só tem vocabulário terminal. Então, aqui já configura uma nova palavra.
a gente pode também utilizar a regra de produção 1, que ficaria o S vira A, B, S, C. Depois a gente pode utilizar a regra de produção 2, vai ficar A, B, C, C. E para tirar esse B aqui, que esse B, ele é do vocabulário não terminal, ele não pode ficar na palavra final, então a gente vai ter que tirar. A gente pode usar essa regra aqui de produção, a terceira, vai ficar A, B, B, C. E por fim a gente usa a última regra de produção, que vai ficar A, B, C. Ótimo. Nós podemos fazer ainda mais um, para ficar 3, igual ao exemplo passado, para a gente poder notar os padrões. Nós podemos dizer que o S, ele vai virar... Ele só pode virar duas coisas no começo. Se ele virar o ABC, já acaba. Então, para me achar outra palavra, eu não vou poder começar por aqui. Eu vou necessariamente ter que começar por aqui. O BA não posso começar porque não é meu símbolo inicial, e nem esse aqui. O meu símbolo inicial é o S. Então, vamos ir para cá, A, B, S, C. E daqui, da última vez, eu transformei o S em ABC. E como eu quero gerar uma nova palavra, eu vou ter que executar esse aqui de novo, para poder gerar a próxima palavra que vai requerer mais regras de produção do que a passada. Então, nós vamos ter A, B, S, C, C. Pronto. E aí, nós podemos transformar o S em ABC, A, B, C, C, C. Tomar cuidado para não, na hora que for fazer, ter um controle e prestar muita atenção para não ficar confuso e esquecer de alguns símbolos, senão vai dar problema. E vou transformar os BAs em AB, até porque eu não tenho outra escolha, porque a única forma de eu chegar numa cadeia de caracteres, numa cadeia de símbolos que não tem os elementos não terminais, eu vou ter que passar por aqui e ir para cá. Isso aqui é obrigatório. Não tem outra alternativa nessa gramática em específico. Então, eu vou transformar A, B, C, C. Aí aqui nós temos esse BA, vou transformar em AB de novo. A, B. Esse BB eu vou transformar em BB. C, C. E por fim eu vou transformar esse Bzão, Bzinho em Bzinho. A, B, C, C. Então aqui o padrão é simples. Dá para notar facilmente. Começa com ABC, aqui A, B, C. E aqui A, B, C. Você vê que só está aumentando a quantidade de vezes que os elementos aparecem. Então aqui, para me gerar a gramática vai ser L. A linguagem que utiliza dessa gramática, ela vai ser definida da seguinte forma. Eu vou ter um A elevado a N, A elevado a N, vezes um B elevado a N, vezes um C elevado a N. Em que o N agora é maior ou igual a 1. Por quê? Se você for ver na passada, aqui eu podia chegar aqui nessa regra de produção e chegar em BA, então o N eu não precisava passar por aqui. Então aqui o A e o B eles podem ser zero, no caso em que eu já vou para a regra de produção que acaba e chega na palavra. Só que nesse caso aqui não dá certo isso, porque a primeira regra de produção, a maneira com que eu chego em uma palavra da forma mais rápida, eu ainda vou ter esse A, B e C. Então é por isso que ele agora é maior ou igual a 1. E o N é inteiro. Ou natural, tirando o zero. E... Eita, aqui não é 6. Aqui é A elevado a N vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Esse 6 aqui não existe. Erros técnicos. Beleza. E por fim, eu queria mostrar para vocês um último exemplo,
que seria, eu tenho aqui uma gramática G1, e aqui eu tenho V1, S1, P1 e A. Aqui vai ser o vocabulário não terminal, o vocabulário terminal. Aqui vai ser as regras de produção e o símbolo inicial. E aqui ele lista, ele define o que vai estar em cada um. E aqui é as regras de produção, beleza. E ele quer que a gente chegue nessa conclusão aqui, ó. Que é parecido com o que a gente chegou nas passadas. E a gente aplica o mesmo método, a mesma lógica. Que seria, a gente começa pelo elemento símbolo inicial, que agora é o A, não é o S. Deixa eu trocar aqui. Beleza. Nós temos que começa com o A. Então, vou poder usar só essas duas regras de produção. E se eu usar essa aqui, eu pego um símbolo 0 e o A de novo. Ou seja, no momento que eu utilizar isso aqui, eu já não vou estar com a menor palavra, a palavra que se utiliza de menos regra de produção possível. Porque aqui, isso aqui não ajudou em nada. Que eu tinha um A e eu continuo tendo A. Eu saí e cheguei no mesmo lugar. Então, eu vou ter que usar a regra de produção 2 para ter a menor palavra possível. Então, vamos lá. Eu saio do A, chego no B. E o B, a mesma lógica, eu não vou transformar nessa aqui, que eu quero a menor palavra. E utilizando isso aqui, eu chego... Esse símbolo aqui, ele representa uma cadeia sem elementos. Uma cadeia vazia. Uma palavra, entre aspas, vazia. Eu não tenho como representar aqui. Eu não tenho esse símbolo aqui, então vou colocar só cadeia vazia. Beleza. E nós podemos, em vez de ir para a segunda regra de produção, ir para a primeira, 0A. Depois 0B. 0. Eu transformando o B no vaziozinho aqui, ele some, fica só o 0. Nós podemos ter o A transformar em B, depois transformar em 1B, depois transformar o B em vazio, na cadeia vazia. É um símbolo que ele some, basicamente. Fica 1. E com isso aqui, eu vou... A lógica é a mesma aqui. Você pode passar aqui o tempo que você quiser fazendo isso aqui. Basicamente é isso. 0, 0, aqui é o 1B. Aqui 0, 0, 1, 1B. 0, 0, 1, 1. E aqui, só com isso aqui a gente já dá para notar a quantidade de zeros que eu posso ter. Não precisa ser maior que 1, eu posso ter nenhum 0, posso ter nenhum 1, que é a cadeia vazia, não tem nada. Eu posso ter um 0, ou posso ter um 1, ou eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Ou seja, que o 0, esse N e esse M vai ser N maior que 0 e o M maior que 0. No caso aqui, não é 0 elevado a N e 1 elevado a N, porque não vai precisar que a quantidade de 0 seja igual à quantidade de 1. Elas vão ser disjuntas. Eu posso ter a quantidade de zeros 1, 0 e 3 1s, por exemplo. Então, só analisando os padrões, você chega aqui nessa conclusão aqui que ele mostrou. Que a linguagem, utilizando essa gramática, é uma sequência de zeros e uns. Uma sequência de zeros e uns, não sei se é a melhor forma de falar, mas não obrigatoriamente tem zeros e uns, mas pode ter zeros e uns, ou pode não ter nada. Mas enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu tinha ficado meio com dúvidas na gramática, porque quando você vê ela sem saber que a ordem de cada elemento da quádrupla, ela importa, que cada coisinha tem um significado diferente, você vê aquilo, fica muito intimidador. Pelo menos essa foi a minha experiência. E depois que você entende o significado de cada coisinha, fica mais tranquilo, fica bem simples. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E só para acabar, caso vocês encontrem alguns erros, como a minha teoria ela não está perfeita, vocês podem comentar algumas correções de coisas que eu posso ter falado que não tenham ido de mãos dadas com a teoria. Ou se não, comenta só agradecendo, enfim. Pois falou.